Hoje o tema nosso é o sábado foi feito por causa do homem. Isso é o contexto do texto que vamos meditar hoje. Ele fala sobre o sábado. O que vem a ser o sábado? Sábado, além de ser um dia, logicamente, sabemos, mas a palavra sábado significa descanso. E o descanso que nós vamos falar, comentando sobre o texto, era um descanso sabático, vamos assim dizer, que diziam os judeus, mas tinha uma conotação de um descanso cerimonial, aonde não podia se fazer nada, é um descanso total, mas tinha a função de adoração e de exaltação a Deus. Por outro lado, esse descanso teve uma conotação também muito legalista, e essa conotação legalista levou realmente o povo judeu, a ter uma outra atitude em relação ao sábado, e colocando o sábado acima de todas as coisas. Vamos ver o texto. Em Marcos capítulo 2. Vou ler primeiramente na NVI, linguagem, nova versão internacional. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Daí o nosso tema: o sábado foi feito por causa do homem. Mas vamos ver as implicações. E ainda, capítulo 3, do mesmo texto, a narrativa ainda do mesmo contexto, no mesmo sentido, com o mesmo tema. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. O contexto do texto, o contexto da mensagem é a Jesus, realmente no seu viver diário, no seu viver constante, ele estava na sinagoga, ele estava no lugar de adoração, ele estava no templo de adoração. Mas enquanto ele estava no templo, aqui já no capítulo 3, ele teve um confronto, tendo uma pessoa que estava enferma. Estava realmente um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E ele veio para restaurar. Mas no contexto anterior, na perícope anterior, e no texto anterior, falava sobre ele estava certa vez caminhando. Em todo lugar que Jesus estava, tanto caminhando, tanto dirigindo-se a uma cidade ou falando à multidão, sempre ele tinha ao seu redor as pessoas que o interrogavam. Muitos o interrogavam com a intenção de conhecer, de ter realmente uma resposta para a sua vida, porque muitos reconheciam como sendo Deus, muitos reconheciam como sendo o Filho de Deus, muitos o reconheciam como o Messias enviado. Porque a questão era: quem era Jesus? Na mente de muitos que estavam ali, quem era Jesus? Eles olhavam para o sinal que Jesus fazia
E muitos questionavam o sinal, porque não entendiam que ele era o Filho de Deus. Aliás, muitos antes de Jesus vieram se dizendo ser o Messias, e não eram, era um engano, eram embusteiros, eram realmente pessoas que estavam usando de má fé. Mas agora, Jesus vindo e sendo o Filho de Deus, ele era interrogado, ele era questionado. Até certa forma entendemos, porque havia esse tipo de sentimento. Por exemplo, muitos achavam que João Batista era o Messias, pela maneira de ser, de viver pregando no deserto, de viver batizando pelo arrependimento, para o arrependimento, viver de maneira simples, alimentando-se de gafanhoto e mel silvestre, vestindo roupas de peles de animais, vivendo realmente uma vida bem simples e com a vida muito comprometida com a mensagem em que pregava. E eles confundiam. Será que esse é o Messias? Aparentemente, João tinha certas características de demonstrar o seu Messias, mas ele dizia: eu não sou o Messias. Haverá alguém depois de mim, que os batizará com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá alguém após mim, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E essa pessoa que ele falava é Jesus. E quando ele viu Jesus, ele veio preparar o caminho para Jesus. E quando ele viu Jesus, disse a seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Duas figuras aparentemente bem diferentes, mas duas figuras comprometidas com a mensagem do reino, com a mensagem de salvação. E agora aqui, mais uma vez, Jesus tinha que dar respostas pelos atos. Por outro lado, tudo isso nos faz ficar firme no propósito. Tudo isso que nós vemos e ouvimos e lemos nos faz entender realmente quem era Jesus. Eugene Peterson, na sua palavra, né, na sua escrita de uma Bíblia, como falei, em linguagem parafraseada, ele diz: num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. E enquanto caminhavam, os discípulos descascaram algumas espigas. E os fariseus reclamavam com Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Mas de onde vem essa questão? Por que o sábado? Dessa forma. Nós vamos ver lá atrás, daqui a pouco, por que essa afirmação do sábado. O que significa de tão importante esse sábado, esse descanso? Porque isso tem tanta importância religiosa, podemos dizer assim, na vida de Israel. Litúrgica, cerimonial. Por que isso é tão importante? E Jesus reagiu dizendo: é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário, comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote principal, que é Abiatar, e o pão santo que ninguém podia comer, senão o principal sacerdote, que era Abiatar. O pão santo que ninguém podia comer, senão os sacerdotes, e o repartiu com os companheiros. Jesus acrescentou: o sábado foi feito para o nosso benefício. Não somos escravos do sábado. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é senhor dele. Aqui coloca mais forte ainda por Eugene Peterson. O Filho do Homem é senhor do sábado. O Filho do Homem é Jesus Cristo. O Filho do Homem é o Deus homem, é Jesus Cristo. Ele é senhor do sábado. Jesus não está quebrando a lei, ele não está revogando a lei da guarda do sábado, mas ele está colocando a dimensão maior. Ele está colocando a dimensão onde o homem pode ter um propósito maior. O homem pode ter, na sua necessidade, mais importância do que apenas um cerimonial. O sábado tem seu lugar, mas não pode ir além da necessidade do homem. E nesse contexto que podemos falar, tem outro episódio. É o capítulo 3, de 1 a 6, onde agora o confronto foi diante de uma pessoa que estava com suas
mãos atrofiadas. Depois disso, ele voltou à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Os fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Ele disse ao homem da mão aleijada: fique aqui, onde todos possam vê-lo. Então ele perguntou aos presentes: que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ninguém disse nada. Ele encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles, e então ordenou ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram imediatamente. E eles, buscando, imediatamente, discutindo como unir forças com os partidários de Herodes para acabar com Jesus. Aí começa a ideia. Eles estavam ali observando, viram o sinal acontecer, mas agora estavam programando para matar Jesus pelo ato que eles viram fazer. Porque era proibido fazer qualquer ato no sábado. Era proibido trabalhar no sábado. Proibido ao ponto de a condenação ser apedrejamento. Isso era muito forte entre os judeus. Mas quando pensamos dessa forma, quando nós olhamos para esse fato, como podemos encarar tudo isso? Como podemos ter essa dimensão daquilo que Deus fez? Se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, o livro da criação, versículos 24 a 31. Eu quero ler, porque nesse contexto da criação do homem, da criação de Deus, o homem é o principal objetivo, o principal ênfase na criação. O homem está sobre toda a criação. O homem tem a atenção total de Deus, é a importância maior dentro da criação. E ali, nesse texto que eu vou ler agora, Gênesis capítulo 1, 24 a 31, nós temos essa expressão de vida, essa expressão de importância dada ao homem sobre todas as coisas. Mas também fala sobre o descanso. E aí vamos ver como isso pode acontecer. Deus disse: terra produz a vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado, toda espécie, todo tipo de répteis, insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Era bom. Deus viu que o que ele fez era bom. E Deus disse: façamos os seres humanos, o homem, a nossa imagem, de forma que reflitam nossa natureza, a natureza de Deus, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que move na terra. E Deus criou os seres humanos, o homem e a mulher, criou-os à semelhança de Deus, à sua semelhança, refletindo a natureza dele, o homem, ou seja, a natureza de Deus. E ainda mais, e ele os criou, macho e fêmea, e então os abençoou, dizendo: cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse: dei a vocês todo tipo de planta com sementes sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera, é para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo se move, que se move sobre a terra. E respire, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. E tudo que se move pela terra, e assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. E aí diz: tudo era tão bom, tudo era ótimo, tudo era perfeito. Foi-se a tarde e foi-se a manhã. E isso foi o sexto dia. E aí, no sétimo dia,
diz que Deus descansou. A criação do homem foi o ato principal da ação de Deus na criação do universo. E no versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E depois diz que Deus descansou. Deus cansou de toda a sua criação. Quando pensamos nessa palavrinha, Deus descansou, não é que Deus descansou porque agora eu estou cansado, trabalhei muito e vou descansar. Não é essa a intenção, não é essa a colocação. Esse descanso foi porque não existia mais nenhuma forma vazia, nada mais para se fazer. Deus tinha feito toda a obra em 6 dias. E no 7º dia ele realmente, no sentido de se alegrou daquilo que propriamente ele fez. E na primeira parte, sobre a necessidade do homem, na primeira parte que vimos na criação de Deus, ele expressou a criação como obra máxima e deu todo o controle, todo o domínio ao homem. E quando ele diz que descansou, no sentido maior, foi que ele expressou o seu coração, o seu sentimento por tudo aquilo que fez. Tudo é perfeito. O homem foi feito perfeito. Você foi criado perfeito. Nós fomos criados perfeitos. Lá no Éden, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Tudo isso trazendo no coração o relacionamento com Deus. É um relacionamento perfeito. Deus criou o homem dessa forma para relacionar-se com o homem, para estar na presença dele, do homem. Mas o homem tendo uma participação dinâmica, direta na vida dele, de Deus, da sua ação constante. Deus continua tendo como alvo principal o homem. Deus continua tendo como alvo principal cada um de nós. E nessa colocação de entender o que Deus está fazendo, o que Deus espera de nós, ele continua levando-nos a entender que ele nos fez de maneira perfeita. Sabemos que no decorrer do tempo o homem pecou. Capítulo 3 de Gênesis fala que o homem pecou. E no pecar, ou seja, na desobediência no que Deus estabeleceu, o homem se afastou de Deus. E uma nova etapa começou na vida. Mas Deus continua não desistindo do homem. Deus continua indo em busca do homem, em busca de cada um de nós. E ele continua dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Ele continua dizendo: olha, realmente você é muito importante. Ele continua deixando realmente os céus, apaixonadamente deixou os céus, veio à terra para viver conosco, participar conosco, com a mesma intenção, com a mesma intensidade do momento do que ele nos criou. Ele continua a estender a mão de nós, para nós. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Deus continua com as mãos estendidas. Deus continua com seu coração voltado para o homem, para a criação máxima que ele estabeleceu. E temos, nesse contexto de busca e relacionamento, tem 2 palavrinhas que são importantes, são fundamentais, são palavras cruciais nesse relacionamento do homem com Deus. A primeira é a palavra salvação. O que seria salvação? Eu posso definir assim: é uma relação de resgate que Deus efetua para salvar aqueles que nunca poderiam se salvar por conta própria. Não importa quanto tentem. É um presente de Deus para aqueles que nunca poderiam pagar por ele, ou mesmo merecê-lo. Por causa do pecado, essa pessoa tão importante para Deus se afastou do Pai
E ele continua, só ele pode fazer isto, só ele pode convencer o homem do pecado, só ele pode convencer o homem de voltar a estar com ele, só ele pode amparar o homem. E ele continua com as mãos estendidas, ele continua com o seu coração de amor a dizer: filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. Volto a dizer, fazendo alusão à data que nós comemoramos por esse final de ano. No caso de ontem, o nascimento de Jesus. Essa é uma prova maravilhosa. Quando comemoramos o Natal, quando comemoramos a vinda de Cristo ao mundo, nós estamos realmente lembrando, nós somos amados por Deus. Ele continua nos amando. Nós somos ainda a criação maior. Nós somos realmente o seu descanso, a sua alegria. Nós somos a realização de Deus para a nossa própria vida. Deus continua com as suas mãos estendidas e buscando-nos. E tanto é que o comemorar o Natal é uma prova viva daquilo que Ele ainda espera de nós. Mas a outra palavrinha que está ligado a esse contexto é a palavra justificação. E justificação é um fruto da graça de Deus e não importa quanto tentem. É o fruto da graça de Deus e não importa o quanto muitas vezes nós tentemos alcançá-la, mas por nossas próprias não conseguimos. A justificação é a misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós nos tornamos justos aos olhos de Deus quando Ele estende a sua mão e nós, entendendo esse propósito, buscamos esse aconchego com Deus, buscamos essa maneira de estar com Ele, buscamos realmente e a aceitamos. O único ato do homem é reconhecer, se entregar e aceitar aquilo que Ele já fez por nós. Ele continua demonstrando seu amor. E o efeito é de nos acertar com Deus e nos colocar em paz com Ele, aqui e agora. O acertar com Deus não é só no futuro. O acertar com Deus é agora. A vida eterna começa aqui, começa agora. Um colega, pastor de bastante experiência, certa vez ele disse para uma de suas ovelhas que estava conversando com ele, falando sobre ir para a eternidade e tudo mais. Ele disse: irmã, eu na eternidade, aliás, estar com Deus, estar glorificando Deus, viver na glória, eu vivo agora. Eu estou vivendo há muito tempo. A única coisa que aconteceu é que eu não fui para a eternidade ainda. E ele brincou: eu não estou com pressa não. Porque se eu vivo esta vida dentro do amor de Deus, eu passo a viver uma vida de glorificação. A glória de estar com Deus é estar dentro da justificação. Se eu me torno justo aos olhos de Deus, pelo seu perdão, pelo seu amor, pelo seu sangue derramado, pela minha entrega e reconhecimento da sua obra em minha vida. Se eu faço isso, eu passo a ter uma vida renovada, uma vida transformada, uma vida que descansa totalmente na sua vontade. E quando pensamos nessa colocação, nessa conversa que estava acontecendo entre os fariseus e Jesus, eles estavam dizendo: olha, seus discípulos estão comendo, estão pecando, estão transgredindo a lei, e transgredir a lei era pecado, transgredir a lei era pecado. Mas quando começamos a pensar que em outros textos da palavra mostra que a lei foi colocada para o homem e não o homem por causa da lei. Significa que, ao se colocar esse princípio do descanso de um dia específico, não significa que as normas possam estar acima de nós mesmos, acima das nossas próprias necessidades. Daí tem várias questões que são colocadas pelo próprio judeus, né? Deus descansou no sétimo dia, não por estar cansado, mas porque não sobrara mais nada sem forma ou vazio. Sua obra criadora, como já disse, tinha terminado, estava concluída.
sendo de toda a sua obra eficaz, absolutamente perfeita, muito boa. Em capítulo 1, versículo 31 do mesmo livro de Marcos, fala que não tinha de ser repetida, não precisava ser consertada ou revista, e o Criador descansou para comemorá-la. E aí, no versículo 23 a 28 do texto de hoje que lemos, fala sobre a necessidade de o homem estar acima do sábado. Porque no decorrer do tempo, assim no início, Deus descansou, ou seja, Deus se alegrou, Deus exultou, Deus por aquilo que fez, e disse, é muito bom. É essa palavra que está inclusa no contexto do sábado, do descanso de Deus. Mas ele não colocou como dizer, todo mundo tem que parar esses dias. Não foi assim que aconteceu. Ele deu como base, ele deu como uma orientação, como uma expressão. Todo homem precisa do seu descanso. Aliás, realmente é muito importante isso. Eu estou ansiando pelo meu descanso. O pastor Joel com sua família já saiu para descansar alguns dias. Deverá voltar no início de janeiro. Assim que ele voltar, eu deveria sair. O meu tempo sabático, o meu tempo de descanso. Eu preciso, todo homem precisa, a minha natureza, nosso dia a dia, realmente algumas consequências passam a estar em nossa vida, inclusive na saúde emocional, quando não descansamos o suficiente. Isso é provado de várias maneiras. Mas quando pensamos no descanso, ele não pode ser acima da nossa liberdade, acima do nosso dia a dia. Tem que ser algo que seja prazeroso, algo que seja por uma consciência que preciso fazer, não por normas, não por punição, não por uma didática realmente que me agride muitas vezes naquilo que vou fazer. E daí, quando os discípulos estavam comendo, pegando as espigas para comer, era sábado, estavam com fome, não tinha como, não tinha nada por perto, e assim eles estavam pegando. Isso era permitido por lei. Só que daí os fariseus de plantão, disseram, olha, eles estão transgredindo a lei. Como é que você permite isso? E daí Jesus citou um fato. Vocês já ouviram falar lá no passado, em 1 Samuel, capítulo 6, fala de Davi. Davi, com seus homens, na luta, no dia a dia, inclusive, no contexto das suas batalhas, ele entrou no templo, estava com fome, não tinha como fazer, ele entrou no templo e ali ele comeu dos pães, que só o sumo sacerdote poderia fazê-lo. Eram os pães diários, constante, de consagrado ao Senhor. Aqueles pães que era consagrado ao Senhor para a adoração, também só o sacerdote que o consagrava podia comê-lo. Ninguém mais. Mas Davi entrou e falou com o sacerdote e disse, olha, tem alguma coisa aí? Não tem. Então vai os pães mesmo. E ele, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que lutava as batalhas realmente de Deus, o homem que tinha uma consciência da presença de Deus, ele não só comeu daquele pão que ele não podia comer, porque não era sumo sacerdote, mas como deu seus homens também. E eles estavam consagrados, comeram, porque a necessidade humana estava acima daquele ritualismo, que era importante, mas naquele momento o homem era muito mais importante. Quando pensamos nisso, a nossa importância, Deus olha para nós. Os próprios fariseus que estavam inquirindo Jesus, em certa ocasião Jesus disse, olha, vocês estão dizendo aí que realmente não faz nada no sábado. Tudo bem, se seu filho cair realmente num poço, ou seu animal cair realmente num precipício, vocês não vão tirá-los porque é sábado? Vocês não tratam o seu animal todos os dias, mesmo sendo sábado? Isso é hipocrisia. Então, essa regra tem que ser algo espontâneo do meu coração. Eu devo separar realmente um tempo para Deus. Eu tenho um descanso, não só por causa do meu cansaço físico, mas também por causa da minha vida espiritual. E o descanso, e o chamado sabático, tem que ser algo que possa me levar
não só a descansar, mas também me alimentar de coisas espirituais, da presença de Deus, de buscar realmente a minha edificação. E quando Jesus reagiu e contando, olha, vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Que entrou no santuário, correu e comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote Abiatar? O pão santo, que ninguém podia comer, senão o sacerdote, e o repartiu com os companheiros. E daí, no capítulo 3, né, entra uma outra questão, a questão de poder fazer o bem no sábado. A questão toda qual é a intenção do meu coração? E daí, quando ele entrou na sinagoga, e tinha ali um homem com as mãos atrofiadas, e ele curou este homem. Que atitude é coerente com o sábado? Jesus perguntou àqueles que estavam acusando. Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? E ninguém disse nada, porque a intenção deles era realmente condenar. Então Jesus encarou-os e, indignado com a religiosidade inflexível deles, e então ordenou ao homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu, e ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram, já começaram a fazer uma tramóia para poder condenar Jesus e levar a Calvário, o que aconteceu um tempo mais tarde. Quando pensamos nisso aí, Jesus contou certa vez uma parábola, usando exatamente o fariseu e usando o publicano, usando um religioso e o outro, o fariseu, que era um religioso, e o publicano, que era alguém que era considerado indigno da graça de Deus. E aí ele contou a história, uma parábola. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem caiu nas mãos dos assaltantes. E ele ficou à beira do caminho, ferido e precisando de ajuda. Veio logo após ele um levita. O levita chegou e passou de largo. Como que disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu estou realmente com pressa, já estou atrasado para a minha religiosidade. Logo após o levita, passou um sacerdote. Também passou de largo, olhou para o homem, nem sei se olhou, e passou de largo, como que diz: isso aí não tem nada a ver com a minha religiosidade. Eu preciso ir para o meu culto, eu preciso ir para a minha adoração. E depois deles veio o samaritano. E o samaritano, que era considerado um publicano, considerado um pecador, considerado um indigno, cuidou daquele homem, teve misericórdia daquele homem, colocou sobre sua montaria, sobre o seu cavalo, levou até a própria estalagem e ali cuidou dele. Depois, quando saiu, deixou o homem ali com coisas pagas e disse: olha para o estalajadeiro, olha, se precisar de alguma coisa, pode suprir, que depois eu, quando passar aqui novamente, acerto com você. E Jesus termina aquela parábola contando quem foi o próximo dele. E os fariseus vieram dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz: vais tu e fazes o mesmo. Esse é o contexto de adoração. A minha vida religiosa, a minha vida esquematizada, a minha vida piedosa não tem valor algum se eu não tiver com meu coração voltado para o próximo, voltado para a necessidade das pessoas que estão ao meu redor. Uma das coisas que realmente enfatizam a palavra é estender as mãos às pessoas que estão necessitadas. É saber viver e expressar o amor de Deus em toda a sua essência. O sábado verdadeiro, nós vamos ver depois em Isaías, nos próximos capítulos, sobre o sábado verdadeiro, ou seja, o descanso verdadeiro, o jejum. Porque o sábado não era só o descanso, era acompanhado de orações e era acompanhado do ato do jejum. Mas esse sábado verdadeiro
é aquele que me faz olhar para as pessoas ao meu redor, se compadecer, demonstrar compaixão, tal qual o Senhor Jesus esteve demonstrando para conosco. Esse é o contexto. Por isso, o sábado não foi feito, realmente, o homem não foi feito para o sábado, desculpa, mas o sábado não foi feito para o homem. O descanso foi feito para a nossa edificação. Não nós que temos que subjugar-nos ao sábado, com regras mortas, que muitas vezes causam mais dano do que própria consciência. Para isso eu preciso de duas coisas. Eu preciso ter uma vida devocional com Deus. Eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida devocional, uma vida de consciência. Eu preciso examinar meu coração todos os dias, à luz da palavra de Deus, para que a mesma alcance a graça em nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos estar falando com Deus neste momento. Deus, a tua graça é melhor que a vida. E por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer, nós te agradecemos. Por tudo que tem nos dado, por todo discernimento, por toda revelação, através do teu Filho amado Jesus e através da tua palavra, nós te agradecemos. Te agradecemos porque tens um olhar de misericórdia para conosco. Mas nós clamamos que tu possas nos livrar de nossa religiosidade, muitas vezes sem vida, sem expressão, sem uma realidade da nossa comunhão contigo. Leva-nos, Senhor, a entender que teus braços estão estendidos para nos receber. Leva-nos, Senhor, a entender que teu amor é infinito e que tu nos amas ao ponto de rasgar os céus e vir a este mundo para estar conosco, viver conosco, sofrer tudo aquilo que muitas vezes realmente nós nem entendemos. Tudo aquilo que padecemos, sabemos que padecestes. E tu nos deste força e disseste-nos que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, tivéssemos bom ânimo, porque tu venceste o mundo e nós podemos vencer também. Nós só podemos vencer as aflições, colocando-nos realmente a teus pés e colocando-nos submisso inteiramente à tua vontade e ao teu querer. Ministra a cada um de nós. Abra nosso entendimento à luz do teu Espírito Santo. Abra nosso entendimento para que vivamos, apesar das aflições, uma vida plena diante de ti. Leva-nos, ó Deus, a ter um coração puro, um coração transformado e transformador para a tua honra e glória. Ministra-nos, ó Deus, segundo a tua palavra e tua verdade. Edifica-nos segundo o teu propósito. Nós oramos a ti, Senhor, clamamos. Despede-nos, Senhor, com a tua bênção, com a tua paz. Despede-nos, Senhor, realmente em alegria e em gozo. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana dirigida por ti. Obrigado por esse momento de final de ano que podemos nos alegrar como um descanso, um sabático, nos alegrar, acima de tudo, pela vitória em Cristo Jesus. Mas leva-nos a fazer isso com o coração tranquilo, renovado pelo teu Espírito. Ministra a cada um de nós. Se algum daqueles que estão conosco hoje, agora, ainda não tiveram uma experiência contigo, ó Deus, a tua palavra nos diz que a salvação é teu vir a nós e levar-nos à consciência que temos de uma nova vida. Faça assim, Senhor, a cada um de nós, constantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.